Olá, meus amigos. Meu nome é Marcelo Picholo da Silveira, este é o Resenha Forense. Estamos mais uma vez aqui para comentar, para voltar a comentar, como eu havia prometido, esse grande livro, História e Prática do Habeas Corpus, de Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Essa é a parte 2 de 5 da resenha desse livro, que, como é muito extenso, dá para ver aqui, foi dividido em 5 partes. Eu estou exatamente aqui nesse trecho. Na parte 2, o recorte do Pontes de Miranda é intitulado O habeas corpus nos Estados Unidos da América. E esse recorte vai de 1773 a 1946. No último, na última resenha de Pontes, o recorte foi sobre a Inglaterra e temporalmente ele foi muito maior, abrangeu mais séculos e foi bem mais extenso. Essa resenha deve ficar um pouco mais enxuta, até em termos de número de páginas, ela ficou mais curta que a primeira e ainda há um fator importante aqui hoje, né? Eu não tenho que reapresentar o Pontes de Miranda. Já falei, ainda que brevemente, de sua biografia no primeiro vídeo e por isso não vou ficar aqui falando mais uma vez da vida e do restante da obra do Pontes de Miranda. Se você tem curiosidade, assista o primeiro vídeo. Aliás, eu recomendo que faça isso, que assista a série inteira, né? As 5 partes dessa resenha e, por que não, as outras resenhas também do canal. Fique convidado, você é bem-vindo. Mas vamos então falar da parte 2 da obra e, portanto, da segunda resenha, o habeas corpus nos Estados Unidos da América, 1773 a 1946. Essa segunda parte da obra, como falei, tem um recorte temporal muito menor e o Pontes de Miranda dividiu essa parte em 3 capítulos. Primeiro, a Constituição e as emendas, evidentemente ele se referia aqui à Constituição dos Estados Unidos. Segundo, as aplicações do habeas corpus, lá no contexto norte-americano, durante esse espaço temporal que ele escolheu. E terceiro capítulo, a suspensão do habeas corpus. Comecemos pelo primeiro, a Constituição e as emendas. Parágrafo 24 da obra, o primeiro parágrafo dentro do capítulo 1 da parte 2. Ele avança o seu recorte historiográfico, como eu falei, para a parte estadunidense e começa avisando que o direito que rege a América, adaptando-se ao novo meio e criando novas formas, mas conservando, no fundo, as excelências liberais de origem, formou-se na Inglaterra. Todos os documentos dos ingleses, que a gente estudou na primeira resenha, e portanto que o Pontes mencionou na primeira parte da obra, serviram de base para o habeas corpus dos Estados Unidos. Aliás, tem um trecho aqui da resenha, ou melhor, da obra do Pontes, que ele diz expressamente o seguinte, abre aspas, as leis inglesas, desde a Magna Carta, contrato sinalagmático como que era o jurisconsulto moderno Herbert Broom, entre o soberano e o súdito, até o Habeas Corpus Act e o Bill of Rights, todas serviram de base, e aí ele cita aqui um jurista ou um historiador chamado James Bruce, para embasar a sua opinião. Mas tem uma diferença bastante interessante entre o constitucionalismo dos ingleses e o constitucionalismo norte-americano. Como se sabe, e o Pontes fala disso, a Constituição dos ingleses, abre aspas, né, citando Pontes, está em centenas de volumes cheios de leis e decisões de jurisprudência. Já a Constituição dos Estados Unidos, de maneira diversa, acrescida das emendas, pode ser lida em voz alta, diz Pontes de Miranda, em 23 minutos. Os colonos queriam se estribar contra as opressões exercidas pelo reino. Queriam, em suma, que a Magna Carta, a petição, a lei de habeas corpus e o Bill de Direitos, bem como a lei comum, os protegessem e garantissem sua aventurosa emigração das ilhas. As leis velhas, velhíssimas, viam gravadas nos seus espíritos. Se apagassem neles, deixariam de ser o que eram. Acabei de citar, mais uma vez, um trecho aqui da obra do Pontes de Miranda. Aí ele abre o parágrafo 25 do capítulo 1 e da parte 2. Uma data, 1647. O que houve nessa data? Antes da própria independência, ele escolheu esse marco temporal que para ele é uma data memorável na história jurídico-política dos Estados Unidos. E esse ano é marcado pelo assim chamado Agreement of the People, mais precisamente de 27 de outubro daquele ano, 1647. Esse Agreement of the People é muito bem explorado no capítulo 2,
que eu encontrei de uma obra chamada The Rise of Modern Democracy in England, do Charles Bourgeois. Eu não sei se ele é francês, eu não conferi isto, mas o nome dele soa assim, parece ser... Se ele não é francês, ele é um inglês com um nome afrancesado. Mas dentro dessa obra tem um capítulo assim chamado History of the Agreement of the People, que é esse documento citado pelo Pontes de Miranda, e ele faz uma intersecção bastante interessante da questão religiosa que começava a surgir ali na Inglaterra, a questão presbítera e protestante, aquele conflito com as ideias e com os dogmas católicos, enfim, não preciso falar disso aqui agora, mas esse autor que eu acabei de mencionar está citado na nossa resenha e aprofunda melhor a questão. Eu citei aqui na nossa resenha a referência bibliográfica. E no rodapé número 8, página, vou conferir aqui, página 3 da resenha, rodapé número 8, inclusive no próprio Empório do Direito, eu coloquei a íntegra do Agreement of the People. Coloquei um link que leva diretamente para o texto originalmente em inglês e não é difícil de ler se você tiver um mínimo de domínio da língua inglesa. Também coloquei uma versão facsímile da primeira página do Agreement of the People de 1647. Mas o que há de relevante nesse documento, segundo Pontes de Miranda? Para ele, esse documento mostra que o continente americano já fazia por si só meio que um caminho para o futuro para um constitucionalismo e para uma tutela de liberdades, ainda que de maneira diferente dos ingleses, mas uma maneira norte-americana de ser. Parágrafo 26. O povo e o seu direito. Essa passagem, eu escolhi uma passagem que abre esse parágrafo 26 e eu fiz questão de escrever na íntegra, porque o Pontes de Miranda mostra o que para ele foi importante nessa formação jurídico-histórica dos norte-americanos, que é o fator religioso, o cristianismo, ainda que protestante. Eu vou citar na íntegra, tá? A passagem está na nossa resenha. Peço licença para ler. Eu tenho que ler muito porque o Pontes ele cita muitos documentos e muitos autores, então fica difícil fazer um negócio muito falado no improviso. Eu tenho que ler muita coisa mesmo. Peço desculpas, mas um estudo sério precisa disso agora, ok? Vamos lá. Abre aspas. Já então, tudo deixava preverem-se o americano de hoje, as instituições e os costumes. Compreende si mesmo que para um indivíduo em cujas mãos se põe uma Bíblia, e ele cita Justin Wisser, que lhe serve de regra de conduta e de ação, fazendo-o o único responsável por seus atos e por seu destino, meio caminho já está vencido para tão assinaladas conquistas, como só em ser as instituições norte-americanas. Tal indivíduo, sentencia Laboyale, é por força republicano. O seu evangelismo, segue Pontes de Miranda, desenvolvendo-se ao ar livre, com o amor do combate e o incentivo da natureza rica, havia de acabar, como acabou, na grande democracia utilitária e legalista, escritas, e aí aqui ele fala o seguinte, escritas em 1916 essas páginas sobre os Estados Unidos da América. Depois lá vivi mais de 2 anos, o Pontes morou nos Estados Unidos por mais de 2 anos, e só tive o ensejo de ver confirmado tudo o que escrevi há 35 anos. Como se sabe, a nossa resenha aqui é pautada nessa obra na terceira edição. Então, esse trecho anterior é originalmente de 1916, e aí na terceira edição ele colocou essa observação. Só para constar, a terceira edição é de 1955. Então, fácil perceber essa nota dele bastante interessante. E não havia nenhuma outra região do mundo, diz Pontes de Miranda, que amasse mais, nesses séculos passados, que agora estudamos, o direito público. Eram vários os juristas que puderam estudar leis e interpretações em torno de ideias e questões jurídicas daquele tempo. E o mesmo estudo vigoroso do século XIII foi ali feito, né? Os americanos discutiam, diz o Pontes de Miranda, a cada momento a legalidade de atos e aplicações de máximas e regras. A opinião pública, em muitas províncias, era dominada pelos legalistas. Só para se ter uma noção, Blackstone, um grande jurista inglês, na verdade,
William Blackstone, coloquei uma foto dele na nossa resenha porque ele é um sujeito muito importante. Ele foi bastante vendido nas colônias ingleses, como também mostra Ponce de Miranda citando um sujeito chamado Burke. Prosseguindo na resenha, e agora ele faz uma coisa que eu nunca tinha percebido isso, até pelo tipo de doutrina constitucional que eu leio. Ele fala que abre aspas, para não fazer nenhuma injustiça aqui, arraigada e falsíssima, fecha aspas, a opinião de acordo com a qual a declaração de direitos seja obra dos franceses. E aí ele tenta provar a sua tese com um quadro comparativo que eu, com toda a vênia, com todo respeito, tive o mérito de organizar melhor, porque no livro ele coloca assim, um ou mais um quando ele quer comparar os itens 1, depois 2, 2, 2 e 2, ou 3, 3, 3 e assim por diante. Eu coloquei uma tabela mesmo, 2 colunas, e na resenha tá bastante didático. E eu coloquei na linguagem original, eu não traduzi, mas dá para ler ali, vai. Mesmo com inglês enferrujado ou com francês meia boca, você consegue ler esse comparativo. Só para constar, tem um constitucionalista, salvo melhor juízo, ele é gaúcho, Ingo Wolfgang Sarlet, que diz assim: os documentos elaborados pelas colônias inglesas não podem ser considerados antecedentes da Constituição escrita, porque para ele as colônias inglesas ainda não eram, como elas eram dependentes da Inglaterra e não eram estados soberanos, esses documentos, por mais importantes que sejam para um estudo do constitucionalismo, eles não são antecedentes propriamente dito de Constituição. Propriamente ditos, né? Eu acabei me confundindo aqui, enfim, prosseguimos. E aí o Pontes pega a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que, como se sabe, é da Revolução Francesa, e aí ele pega cada um dos artigos desse documento, artigo 1º, 2º, 3º, 4º, enfim, até o último, que vai até o 17º, e para cada um dos artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o Pontes de Miranda pegou um Bill of Rights, ou uma declaração de direitos, ou uma constituição, como chamavam, de alguma colônia inglesa. E aí, todos esses documentos todos esses documentos norte-americanos, ainda que de colônias inglesas naquele momento, antecederam a própria Revolução Francesa. E se você comparar e entrecruzar a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão com o teor desses documentos das colônias, você vai ver que, na verdade, realmente os norte-americanos anteciparam essas declarações de direitos. Por exemplo, o artigo 1º e o artigo 2º da Declaração Francesa é contraposto aqui pelo Pontes de Miranda com os itens 1 e 4 da Virginia Declaration of Rights, de 1776, e da Constitution of Commonwealth of Massachusetts, de 1780, e de Maryland Declaration of Rights, de 1776. Os artigos 3º e 4º são contrapostos a itens, ou melhor, a item da Virginia Declaration of Rights, de 1776, e de outro item da Constitution of the Commonwealth of Massachusetts. E assim por diante. E aí ele cita ainda também aqui a Constituição da Carolina do Norte, desculpa, bati aqui no computador, também cita a Constituição de New Hampshire e ainda, deixa eu ver se tem algum outro documento de colônia inglesa, tem mais um aqui que eu me lembro. A Constituição da Pensilvânia e... será que tem mais alguma aqui? E a Constitution of Vermont. Mas todos esses documentos, e está lá na nossa resenha, na tabela, vai lá e lê com calma, tá? Aqui é só um bate-papo no vídeo. Todos esses documentos antecederam a 1789. E a tese do Pontes de Miranda é essa. Os americanos antecederam as declarações de direitos, ainda que fragmentados, né, em colônias inglesas. Agora, mérito dos franceses foi reunir os 17 artigos fragmentados nas colônias num único documento. Pontes de Miranda não fala isso, diga-se a verdade, fazendo aqui uma defesa, não sei se legítima, mas uma defesa aos franceses. E prosseguindo, parágrafo 27, peço desculpas pelo meu inglês enferrujado, mas é que
Eu estou cansado, a resenha é muito trabalhosa, a questão é muito difícil. O Pontes de Miranda escreve de um jeito bem peculiar. Você tem que aprender a ler Pontes de Miranda para depois fazer a resenha, mas eu tô caminhando. Parágrafo 27. A independência e a liberdade. É de 4 de julho de 1776 o Manifesto de Independência lançado pelas colônias, que assim rompiam, afirmando os seus direitos, o vínculo político que as ligava à Inglaterra. E aqui ele citou George Ticknor Curtis, uma obra de. Ele não colocou o ano aqui, mas uma obra escrita em inglês. E mesmo com esse movimento separatista, os americanos continuavam a amar a legalidade acima de tudo. O próprio Samuel Adams, diz Pontes de Miranda, deu um testemunho significativo e ele disse em 1768 o seguinte: Nós não devemos renunciar à lei e à Constituição, que são coisas fixas e estáveis, e exprimem os sentimentos coletivos e longamente amadurecidos da sociedade, para preferir opiniões individuais que são mais incertas e facilmente modificáveis do que tudo no mundo. Esse depoimento do Samuel Adams é reproduzido por um autor chamado George Bancroft, citado pelo Pontes. Na nossa resenha eu coloquei uma pintura do Samuel Adams, a pintura de John Copley, e o Samuel Adams é um dos assim chamados Founding Fathers da Constituição dos norte-americanos. Os Founding Fathers são representados no importante quadro que eu coloquei na nossa resenha de Howard Christie, desculpa. E ali se retrata um momento de assinatura da Constituição dos Estados Unidos, o que é um fato evidentemente importante e digno de estudo. Eu encontrei um relato, ainda que breve e biográfico, do Samuel Adams num dicionário de biografia americana de Francis Drake, e citei na nossa resenha, dá para encontrar no Google, não é muito difícil não. Prosseguindo. Não é sem naturalidade que assim pensassem os colonos, diz Pontes de Miranda, tanto que já no final do século XVII eles haviam exigido a aplicação do Rights of Habeas Corpus, estabelecido, diz Duncan Christius, por estatuto que fizeram promulgar. Pontes de Miranda sugere que esse hábito de lei e da liberdade acabaram fortalecendo o espírito nacional. Para advogar entre eles, diz Pontes de Miranda, eram necessários estudos sérios de jurisprudência, e as matérias principais eram o direito romano e o direito das gentes, embora jovens americanos iam se inscrever no Inns of Court de Londres, que é uma associação independente ou associações independentes instaladas em edifícios de uma sala, de amplas salas lá de Londres, com bibliotecas magníficas de Pontes de Miranda, refeitórios, etc. e tal. Aqui ele citou Theodore Carter. E aí ele traz ali no rodapé número 18 da nossa resenha a importância desse tipo de estudo que os americanos tinham já em Londres. Parágrafo 28. As emendas e adições à Constituição. Foi só nos assim chamados Articles in Addition to and Amendment of the Constitution of the United States of America, diz Pontes, que se disse que nenhuma pessoa poderia ser privada de sua vida, de sua liberdade ou de sua propriedade sem o devido processo de lei. No person shall be deprived of life, liberty or property without due process law. Essa proposta de emenda, diz Pontes de Miranda, é de 25 de dezembro de 1789, e aí veio uma ratificação em 15 de dezembro de 1791. Liberty, para Pontes de Miranda, era um termo vago, empregado aí no sentido largo que lhe davam os escritores franceses, a abranger todas as liberdades asseguradas pelas várias leis e remédios processuais ingleses. Para quem acompanha a nossa resenha, eu falei bastante disso na primeira resenha ainda. O Pontes de Miranda critica essa liberdade de estirpe francesa que, na opinião dele, é vaga e, portanto, mentirosa. A quarta emenda varreu de todo a possibilidade dos General Warrants, que são os mandados gerais, lembra? Até falei disso na primeira resenha.
ou mandados gerais, como ele diz, que tanto atemorizaram o povo inglês. E até lembrei aqui, coloquei no rodapé. Aqui, isso é muito bem explicado na primeira resenha, no caso North Britain e também no caso do Monitor or British Freeholder, está mencionado na nossa primeira resenha. Volta lá, são casos ingleses importantes que foram estudados pelo Pontes de Miranda e aqui invocados apenas por lembrete. Essa quarta emenda dizia o seguinte: The rights of the people to be secure in their persons, houses, papers and effects against unreasonable researches and seizures, ou seizures, nossa, meu inglês está, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particular describing the place to be searched and the person or things to be seized. Isso, numa tradução rápida que eu não coloquei no texto, é mais ou menos assim. As pessoas têm o direito de estarem seguras em suas casas, em seus locais de vivência, e nenhum mandado de busca pode ser confeccionado de maneira genérica. O mandato tem que descrever precisamente o que vai ser procurado, onde e que tipo de papel, por exemplo, vai ser buscado pela autoridade no ato bruto do oficial de justiça. E para concretizar esses direitos na prática, principalmente o direito individual de habeas corpus, em Nova York, por exemplo, foi criada uma multa de $1.000 para quem resistisse ao cumprimento do right, como diz La Boyale, citado pelo Pontes de Miranda. Aí ele pergunta no parágrafo 29, fez bem ou mal a Constituição norte-americana em omitir? Omitir o quê? Um detalhamento maior do habeas corpus. Porque, diz Pontes de Miranda, a Constituição norte-americana, ao menos na sua configuração original, não regulou como devia a matéria, ou seja, o habeas corpus. E aí ele mostra divergências entre juristas e políticos da época, e aí ele trouxe duas opiniões que me pareceram mais relevantes aqui para o nosso estudo. Um nome é bastante famoso, Alexander Hamilton, e outro menos famoso, que é do James Kent. O Hamilton, só para lembrar, é um dos assim chamados federalistas. Ele escreveu junto com o James Madison e com o John Jay aquela obra Os Federalistas, The Federalist, que é bastante estudada entre os constitucionalistas e tem importância ímpar para o federalismo norte-americano, para o momento constituinte, enfim, não é o nosso debate aqui agora. Mas o que ele fala do Hamilton? Diz assim: mas apanhemos o assunto em seu feito e significação histórica. No entender de Hamilton, não se deveria increpar a Constituição por não mildar os direitos e privilégios dos cidadãos em cada capítulo declaratório, à guisa das cartas de certas nações. Essas declarações, verberava Hamilton, são em sua origem meras estipulações entre soberanos e súditos, puras limitações de prerrogativas em favor de privilégio, abridgments of prerogative in favor of privilege. E aí ele cita aqui o Hamilton, o Jay e o Madison, obra federalista, mas na verdade ele está falando do Hamilton. Ao passo que, em se tratando de constituições fundadas no poder popular, o povo nada tem que ceder, não precisando, ipso facto, de limitar-se a si mesmo. A Constituição, continua o federalista, ou seja, o Hamilton, por si só se explica e se defende. Nós, o povo dos Estados Unidos, we the people, a fim de assegurar a nós mesmos e à nossa posterioridade os benefícios da liberdade. To secure the blessing of liberty to ourselves and our posterity. Eu escrevi errado aqui, acabei lendo errado. Vou ter que corrigir depois. Deixa eu colocar de vermelho aqui antes de subir o PDF. Prosseguindo, ordenamos e estabelecemos a presente Constituição para os Estados Unidos da América. Fecha aspas. Não pode haver melhor reconhecimento de direito, termina Hamilton, e não diriam tão bem volumes desses aforismos que constituem as várias declarações de direitos, mais próprias para um tratado de filosofia moral do que para uma constituição do governo. E o James Kent, sobre James Kent, que é o segundo, o Pontes fala assim: desculpando a Constituição, James Kent alegava tratar-se de liberdades consagradas no velho direito inglês, e não pretender a Revolução abrogar a common law.
E aí ele sofre uma crítica do Pontes de Miranda, que fala assim: não a abrogou, concordamos, mas a forma de governo, em sendo outra, remodela e refunde em seus fundamentos um mecanismo jurídico. De pouco havia de valor, não há dúvida na Inglaterra, o ser garantido o habeas corpus pela Constituição ou pelo uso, mas na América o caos era todo outro. Prometido no Pacto Constitucional, não o derrogaram decretos e atos ordinários. Leis que tentassem isso seriam inconstitucionais, não seriam leis. Nas repúblicas, onde os poderes são independentes e delegados pelo povo, esse submete a traçado fixo o poder de legislar, precisa mesmo, com intuito prévio, as atribuições da legislatura. E essa diferença essencial entre o direito público na Inglaterra e da América não é menos essencial quando se estuda constitucionalmente a natureza dos direitos daquele país e naquele continente. Uma advertência genial, só podia ser o Pontes de Miranda mesmo. Prosseguindo aqui a parte 2, capítulo 2 agora. As aplicações do habeas corpus. Parágrafo 30. A ordem de habeas corpus. Nos Estados Unidos, foi seguida a tradição dos ingleses, de acordo com a qual a ordem de habeas corpus é um remédio sumário contra as violações da liberdade física. Sobre o assunto, consulte-se a nossa primeira resenha ainda, principalmente a página 28 ou o parágrafo 21 da obra, que perguntava assim, que é a ordem Wright de habeas corpus? E aí o Pontes respondeu no contexto inglês, mas como a ordem nos Estados Unidos era foi a mesma dos ingleses, na prática não faria muito sentido entrar aqui em maiores divagações, tanto que o próprio Pontes de Miranda fica só nisso mesmo. Parágrafo 31, eu citei aqui um trecho da própria obra, não é tão relevante aqui agora. Parágrafo 32, legitimação subjetiva, ativa e passiva. A ordem do HC entre os americanos podia ser solicitada pela pessoa física que sofre constrangimento ou por outra em seu proveito. E aí ele cita um precedente, de State versus Philpott, desculpa, eu não achei esse precedente na internet, infelizmente, talvez porque é um precedente antigo. E estão fora dessas condições as pessoas jurídicas que não podem sofrer restrições diretas em sua liberdade, que é inerente, por definição, à existência física. O que faz todo sentido, aliás, a nossa jurisprudência é bastante tranquila em não admitir habeas corpus nos casos de crimes cometidos por pessoas jurídicas, apenas por pessoas jurídicas, ou, por exemplo, uma pessoa que supostamente cometeu o delito, né, do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, que é o porte para uso próprio de droga, essa pessoa não pode impetrar um habeas corpus porque ali ela não poderá sofrer efetivamente uma restrição de sua liberdade, uma vez que a pena do artigo 28 da Lei de Drogas não é a privação de liberdade. Parágrafo 3º. Processo do habeas corpus. Os Estados Unidos, diz Pontes de Miranda, seguiram tendo o direito comum dos ingleses como fonte subsidiária nos casos de processos de habeas corpus. Ele cita ali questões da corte norte-americana. Tanto que o regimento interno da Supreme Court, o regimento de 1878, regrava justamente a utilização dos processos e das práticas inglesas. É a terceira regra, que diz assim: Rules of the Supreme Court of the United States. This court consider the practice of the Court of King's Bench and the Chancery in England as affording outlines for the practice of this court. Bastante fácil de entender na resenha com o inglês ali escrito. Capítulo 3, já acabando a nossa resenha. A suspensão do habeas corpus. E ele usa aqui dois parágrafos. O 34, que fala privilégio do habeas corpus, e o 35, quando e o que se suspende. Aqui, basicamente, ele faz o seguinte, ele mostra que a Constituição norte-americana previu a possibilidade de suspender o privilégio, ou seja, a possibilidade de manejo, ainda que temporária, em situações de gravidade, apenas para proteger o próprio sistema constitucional e o Estado, mas ele assevera que isso deve ser feito com cautela, tanto que ele faz uma diferença da natureza jurídica da suspensão do right e do que seria a suspensão do próprio direito. Ele fala mais ou menos assim, uma coisa é a tutela do ir, do vir e do ficar.
Outra coisa é gozar o ir e ficar. E outra coisa é o ir e ficar e o querer ir para onde se quiser ir. O que eu quero dizer é o seguinte, o que o Pontes de Miranda diz é o seguinte: a suspensão não recai no direito de liberdade, que é inalienável. Quando se exerce o direito de liberdade, diz Pontes de Miranda, esse direito é gozado. E aí ele usa alguns atributos variantes, ir, vir e ficar, por exemplo. A suspensão do habeas corpus recai, no máximo, sobre algo desse gozo. É dizer, eu cometo um delito e sou preso. A minha liberdade é inalienável, mas eu posso ser preso porque isso restringiria o gozo da minha liberdade. É por aí. A suspensão do habeas corpus não suspende o próprio a própria previsão do right no ordenamento jurídico. Suspende por algum tempo a utilização do right, porque o right em si vai sempre existir. Então, Pontes de Miranda é bastante cauteloso nesse ponto, o que mostra até uma margem bastante garantista, pelo menos da leitura que eu tenho aqui. Pessoal, essa foi a nossa segunda resenha. Eu peço desculpas pelo excesso de leitura, porque a obra é carregadíssima de fontes e eu não queria deixar escapar nenhum detalhe. Além disso, eu tenho certeza que quem abriu o PDF ou mesmo o site Empório do Direito com o texto, ouvindo eu falar, eu tenho certeza que o vídeo não vai ficar assim tão chato, nem tão cansativo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu volto, não sei quando, mas volto com... Essa foi a resenha 15, é isso? Nossa, eu já até tô perdendo as contas. Salve Melhor Juiz, essa é a resenha de número 15. Vou até olhar aqui agora enquanto eu falo. Mas eu volto para falar ainda. Eu tenho alguns livros na fila. Eu tenho que falar aqui do Valério Mazzuoli, tem um livro dele que eu quero resenhar, já estou resenhando, que é de direitos humanos. Ele fala dos sistemas internacionais. Eu também quero resenhar aqui uma obra do Herbert Hart, O Conceito de Direito. E tem muita coisa que eu quero resenhar aqui muito interessante, mas de qualquer maneira, a próxima resenha não é do Pontes, e aí depois eu volto com o Pontes para a parte 3 do livro, que é, dessa vez, será, na verdade, o habeas corpus no Brasil Império, é a parte 3 da obra, e o recorte dele, eu não sei se eu tenho aqui os anos. Bom, enfim, evidentemente, se é do Brasil Império, ele vai falar de 1822, creio que ele vai pegar ali da Constituição... Não, ele vai falar de 1824, da Constituição Imperial em diante, vamos ver. Na verdade, ele vai partir de 1821, depois que o rei Dom João VI foi para Portugal, aquela coisa toda, e deve ir, suponho, até 1890, até 1889, enfim, aquele momento de entrada na República brasileira. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lamento mais uma vez pelo longo vídeo e pela talvez falta de didática, mas a questão aqui é tormentosa, são águas profundas mesmo, e espero que vocês tenham gostado. Volto então, até mais, tchau!